Outro dia eu me vi diante de uma roda em que se discutia a questão de racismo. Um dizia para o outro, aqui não existe racismo, isso tudo aí é uma questão de invenção, estão até acirrando ânimos e tal. E o outro dizia que isso aí era uma hipocrisia, porque existe racismo sim, e a coisa ficou num crescente que eu acho que eu não quis nem ficar para não ver onde ia terminar aquela discussão estéril. O fato é que nós hoje vamos falar sobre esse assunto, porque é uma coisa que acontece na sala de aula e eu acho que é extremamente prejudicial. Nós estamos recebendo o professor Denilson Costa, ele é especialista em História Cultural, está aqui conosco para conversar sobre esse tema. Uma satisfação tê-lo conosco. Eu agradeço também É hipocrisia? Existe, não existe? É não conhecer, né? Quando você conhece determinadas situações, principalmente culturais, você começa a entender que esse racismo existe. Ele é disfarçado e, principalmente na sala de aula, muitas vezes acontece através do gestor, do agente principal, que é o professor, né? Então, a gente tem que trabalhar bem isso em vários contextos, né? Mas isso existe. Só que hoje, tudo que se fala sobre racismo, as pessoas acham que é mimimi. E, na verdade, não. O racismo tem origem na resignação do negro ao domínio escravocrata? Ou, mesmo que houvesse uma aceitação do cabresto, o racismo existiria? É você não... A partir do momento que você se sente forte, né? É muito interessante pelo fato, quando você se sente forte, você tenta dominar o outro. E para dominar o outro, você cria grupos, né? Tribos. Essas tribos, muitas vezes, isso desde lá do período da pré-história, né? O homem, ele forma tribos. E essas tribos eu não aceito. Quando eu não aceito, a partir do momento que eu não aceito por uma questão de etnia, questão de cultural, e aí vai posicionar a questão racial, né? Um dos fatores que incomoda muito um sistema que vivemos, principalmente no Brasil, que é uma mistura de raça, né? Em todos os sentidos, né? Quando você não conhece, eu não quero ficar em determinada tribo porque ali só tem o negro, eu não vou porque só tem o branco. Vivemos uma geografia racial, e a geografia racial é que preocupa muito, porque quem é você dentro da sociedade? O tom de pele diz mais do quem é você, uma questão interna, quem sou eu, né? Essa discussão que eu acompanhei até um certo ponto, que vi que ia sair briga, ela teve origem na história das cotas raciais, É o que mais que acontece. parece que agora aflorou ainda mais esse sentimento e tal, porque uns acham que já havia tempo suficiente para o negro se emancipar. Aí o cara até falava, o Joaquim Barbosa, por exemplo, é um negro que veio da pobreza e se impôs e conseguiu e tal. Então, tomando o exemplo do Joaquim Barbosa, todo mundo quer nivelar a coisa, dizer, não precisa de regime de cota porque o Joaquim Barbosa conseguiu. Mas aí que está. Essa questão de cota no Brasil, ela não é nova. Por quê? A partir do momento que eu tenho a República no Brasil, né, o final do século XIX para o século XX, eu tenho um movimento abolicionista que vai instigar também a República, né, o rompimento com a monarquia. A maior preocupação era da substituição da mão de obra escrava. E para substituir a mão de obra escrava, eu precisava fazer o quê? Simplesmente colocar um outro grupo para assumir. E esse grupo foi o europeu, né? A partir de 1902, os japoneses começam a chegar, começa a ter esse processo de substituição da mão de obra escrava. Isso propôs o quê? Uma questão de cota. A cota para o imigrante primeiro. Meus patrícios italianos também, né? Foram submetidos aí para a cultura do café. E daí surgiu até o movimento sindical, porque eles não pegaram o cabresto, não. E aí é uma situação de organizar um determinado grupo. E foi desorganizado outro grupo. Que outro grupo é esse? O negro, né? Aí que eu falo assim em sala de aula que às vezes a maior desgraça do povo negro vai ser o 13 de maio de 1888.
a questão de oportunidades, não há essa oportunidade. A oportunidade está para todos, mas aonde está? Largaram ao léu da sorte. Sim, aí não é só a questão da cota racial, N fatores, né? Então, a eugenia, no início do século XX, ficou muito forte. Então, analisava praticamente o cabelo, o nariz, a boca, quem é o padrão, qual é o padrão social, qual é o padrão de um povo brasileiro. Então, temos que branquear. Mas para branquear, eu preciso colocar quem? Para substituir. E não somente isso, os grandes proprietários de terras no passado, que teve esse cultivo do trabalho escravo, essa terra nunca ficou na mão do negro. Ela foi substituída. Então, é muita coisa além desse Brasil, né? Dessa situação de organização. Quer dizer que a gente não pode definir uma origem. Existem vários pontos que causaram esse racismo, né? Esse racismo é algo enraizado. Racismo é muito comum, por exemplo, quando se fala na escola, na educação. Meados do século XX, era muito comum um professor vivenciar, né? Sumiu algum material dentro da sala de aula? Não, vamos analisar. Se tiver um negro, muitas vezes, enraizado pelo professor, pela gestão, ele apontava essa questão, assumiu pelo fato de um negro na sala. Então, o negro ficou muito rotulado numa questão negativa na sociedade. Então, tudo que é errado, eu vou colocar para o negro. Mas eu preciso do negro para o futebol, eu preciso do negro para a corrida, eu preciso do negro para a música. E o negro está ocupando hoje um lugar totalmente que a sociedade muitas vezes não esperava. Quando se fala de Joaquim Barbosa, ele não é o único. Temos vários negros, né, que têm a referência e está formando, né, essa oportunidade até mesmo da cota. A tendência é simplesmente posicionar coisas maiores e a chegar a um ponto que não há uma certa necessidade de separação. Porque o Brasil ainda vive um apartheid, assim, não como a África, mas eu acho assim, bem disfarçado e ainda enraizado. Eu digo que é um apartheid hipócrita, né? Sim. Porque o camarada chega, não tem nada. Não tem sim. Né? Poxa vida, como que pode um país que só no final do século XX que tinha cosmético para a mulher negra? Não tinha, era o famoso Enê, eu lembro assim, né, do Enê, né? Era o Enê que o negro alisava então, o cabelo, ferro. E hoje temos a chapinha que hoje todo mundo faz, mas quem fazia isso? O negro, para ser aceito na sociedade, tinha que ter simplesmente uma característica totalmente europeia. Eu hoje vejo muitas mulheres negras assumindo, né? Sim, o cabelo cacheado, né? E tal, né? Agora, professor, uma vez identificado o problema em sala de aula, qual deve ser a postura do professor, a direção da escola, para dissuadir, né, o grupo escolar de ficar hostilizando um determinado menino por causa da cor? Mas vou pedir para o senhor avançar no tema na volta da entrevista. Tá bom? Ótimo. Nós estamos conversando com o professor Denilson Costa, ele é especialista em História Cultural, está avaliando conosco a questão do racismo e, agora, o racismo na sala de aula. Já, não saia daí.